Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Veja bem, quando você tem um chefe, você deve obediência a esse chefe, correto? Você deve trabalho a esse chefe, você deve obediência a esse chefe. Nós devemos também, claro, hoje em dia estão tentando acabar com isso, mas nós devemos obediência aos nossos pais, né? Os filhos devem obedecer aos pais. A autoridade que está sobre nós. Na verdade, nós deveríamos obedecer às autoridades, mas a cada dia isso está sendo tirado, destruído, tanto a autoridade da família quanto a autoridade no nosso dia a dia, do nosso país, da nossa nação, nem as próprias autoridades se dão respeito, né? Mas isso não vem ao caso agora. O interessante é o seguinte, nós devemos obediência às autoridades, àqueles que estão acima de nós. Bom, estou falando sobre isso porque eu estava lendo um texto em Romanos 6,16 que diz assim, olha só, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então você veja bem, você pode escolher, ou você obedece ao pecado, e quando eu obedeço ao pecado, quando eu pratico o pecado, eu me torno escravo dele, servo dele, eu vou ter que obedecê-lo. Entendeu? Porque eu escolhi como autoridade sobre mim, como dominador meu. E aí eu vou ter que obedecê-lo. E a própria palavra diz que o pecado ele vai gerar o que? Morte espiritual. Muitas vezes morte física e morte espiritual, mas a morte espiritual é fatal, porque ela diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz isso, que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é a morte, e principalmente a morte eterna. Ou eu resolvo obedecer a Deus. Aí sim, eu vou estar obedecendo para quê? Obediência para a justiça. Então nós temos que sacar agora, a grande sacada é o seguinte, quem eu vou escolher para me obedecer? Quem eu vou colocar com que autoridade sobre a minha vida para que eu vá servi-lo? Eu vou escolher o pecado? Hein? Olha só, você vê que as pessoas vão se enveredando pelos pecados, de um abismo vai chamando o outro. Você vê a quantidade de pessoas que estão sendo presas por pedofilia, né? O pecado maldito da pornografia e da pornografia infantil. Essa coisa demoníaca que é a pedofilia. Mas eles são escravos disso, escravos do vício da droga, muitas pessoas são escravos do sexo. Sexo fora do casamento, os casamentos estão sendo todos destruídos por causa dessa questão de adultério, de tudo isso, porque são escravos desse pecado, escravo do pecado da corrupção, por exemplo. Você vê que as pessoas, quanto mais tem, mais querem, mais tem, mais querem, mais tem, mais querem. E vão se enveredando por esses pecados, vão se enveredando por isso, destruindo as suas vidas, destruindo a vida daqueles que estão em volta. A quem você quer servir? A quem você quer colocar sobre sua autoridade sobre você? O pecado, e você sabendo que o pecado vai gerar morte um dia, ou a obediência a Deus para a justiça? É uma questão de opção, é uma questão de escolha. Você tem toda a liberdade para escolher. Você não é escravo do pecado. Você escolhe pecar. Eu escolho pecar. Nós escolhemos, nós não somos obrigados. Ninguém está com um revólver na nossa cabeça dizendo peque. Nós temos a liberdade de escolher entre o pecado ou não. Quem você escolhe hoje para ficar com autoridade sobre você, sabendo que aquele que você escolher, você se torna servo dele? Sacou? Deus te abençoe. Até o nosso próximo Café com a Palavra. E envie o café para os seus amigos aí. Crie uma lista de contatos, como eu já pedi. E envie para as pessoas do seu relacionamento. Ok? Até o próximo Café com a Palavra.